Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no hall de entrada da Câmara Municipal porque nós vamos registrar tudinho, uma solenidade muito especial para marcar os 35 anos da DEFIP, indicação do vereador Flávio de Lima e Silva. E olha, eu estou aqui com a Alessandra, que faz parte do nosso coral da DEFIP, Alexandre Nunes Pereira, que sempre arrasam nas apresentações e hoje não vai ser diferente. Então o que a gente fala pro Matheus? Roda o VT! Ana Paula Tranche, Keila Nunes, essas duas que eu acompanho a história delas lá atrás, da época que eu era repórter da Rádio Cultura, sempre abri espaço para as duas, para falar um pouquinho dessa luta, que eu falo luta porque começava a luta de levar os filhos até São Paulo e buscar assinaturas aqui em Poços de Caldas para a gente implantar, a possibilidade da implantação de um centro de reabilitação. E hoje a gente falando com tanto orgulho, né, Ana, depois de tantos anos, esse centro de reabilitação multidisciplinar atendendo várias pessoas aqui em Poços de Caldas e também da região. Agora a palavra é com vocês, né? O que a gente pode falar, né, Ana? Então, Lúdia, é uma emoção muito grande, porque no começo muitas pessoas achavam que eram mães loucas, né? Que em busca aí de um sonho, mas que era algo impossível, né? Inalcançável, inatingível, né? Mas eu acho que Deus ele já tinha esse propósito nas nossas vidas. Acho que desde o momento que Ele nos presenteou com os nossos filhos, né? Eu no começo não é assim surpresa para ninguém, mas eu acho que tanto eu como todas as mães, a gente questiona esse momento da maternidade típica, porque a gente idealiza o filho perfeito, a gente sonha, a gente ama, né? E às vezes a gente vê tanta coisa, né? Às vezes a pessoa aborta, tenta o aborto, né? A criança nasce normal e a gente sonhou com aquele momento e de repente tudo é diferente. Né? E os médicos na época falaram assim, olha, seu filho vai vegetar, mas vida normal, como se isso fosse normal, né? Como assim? Né? A gente não sabia de nada, o que fazer, né? E foi muito difícil essa luta, porque primeiro a gente tinha que conviver com o nosso luto e ao mesmo tempo a gente não aceitava falar desse luto, porque meu filho estava vivo, né? Ele tinha lutado muito para estar vivo. Então, como que eu podia aceitar que as pessoas falavam que era um luto? Hoje eu entendo quando a gente fala que a gente passa essa fase do luto, porque na verdade é o luto do filho desejado. E aí a gente realmente, se não tiver uma estrutura familiar forte, fica muito difícil lidar. Eu levei quase 1 ano e meio para que eu pudesse de vez parar de questionar Deus e falar assim, então me mostra o porquê. E aí Deus foi abrindo vários caminhos. E um deles eu fui conhecendo pessoas, conheci a Flávia, conheci a Mara, conheci a Keila, conheci a Silvana, pessoas do bem que viviam também uma situação como essa. E aí, ao mesmo tempo, começando a levar o Gustavo para terapia em São Paulo, que eram viagens extremamente cansativas, né? E aí começou aquele sonho nascer, a brotar. Por que não aqui? Porque é tão difícil essas viagens, né? Tinha vez que a van estragava, a gente ficava 24 horas para ficar 1 hora em terapia. E aí a gente foi fazendo, acho que a gente nunca parou para pensar assim, é possível? Eu pelo menos, eu nunca parei para falar assim, eu não via dificuldade, Luz, porque eu acho que Deus foi preparando todo o caminho, preparando as pessoas certas para que a gente pudesse estar junto em todo o processo. Assim foi o abaixo-assinado, assim foi toda a imprensa, você, né, o Paulo Sérgio. Não é à toa, né, Ana, que a gente está juntas até hoje, não, né? Foi assim, uma trajetória de pessoas muito especiais. Eu falo que Deus escolheu cada pessoa. Você foi escolhida para estar com a gente e assim Ele foi escolhendo cada pessoa. E aí nós chegamos na DEFIP, através de um abaixo-assinado que
gente, a gente frequentava a PAI e não sabia que a DEFIP era em frente. Entendeu? Eu nunca tinha visto falar na DEFIP. A DEFIP funcionava numa garagemzinha, né, Ana? Numa casa pequenininha. Uma entidade assistencialista, exatamente. E que de repente, que já tinha 15 anos. Tinha 15 anos. Sabe? Porque já faz 20 que a gente tá novinho, né? Novinho, precoce. Mas, e o quanto o seu Vlad acolheu? Porque seria assim... Ele poderia não ter acolhido, a gente poderia ter aberto uma instituição separada, mas lá de trás, Lud, eu já acreditava que a gente só podia ser forte se fosse juntos. Então o seu Vlad ainda perguntou, vocês querem montar uma associação? Eu falei, não, a gente só quer um espaço. A gente só quer acontecer. Né? E aí ele convidou. No outro ano a gente já fazia parte da diretoria. Aí a Ana já entrou, a Keila já entrou, as duas já entraram, a Silvana já fizeram, entraram com... Sabe, e seu Vlad deu muito espaço. Isso a gente tem que falar, porque às vezes muitas pessoas têm muita vaidade, acha, entendeu? Ele não, ele queria que a gente fizesse, ele deu espaço. Entraram e fizeram a diferença na DEFIP, o seu Vlad permitia. Lógico, o seu Vlad e a gente tinha aquele desejo de mãe, aquela força embalar, eu falo assim, aquela força assim, que nada abala, né? Inabalável de mãe. Amor de mãe, gente. Amor de mãe. Quem é mãe sabe. Pai, né? E o seu Vlad chegou como pai e acolheu as mães, que a gente estava num momento complicado, num momento difícil de correr atrás, de buscar, né, Ana? E o seu Vlad, quando a gente entrou na DEFIP pela primeira vez, o olhar do seu Vlad pra gente, né? Foi de pai mesmo, quando pega o filho e acolhe. Eu acho que foi por isso que a gente chegou até onde chegou, né? E teve tantas histórias. Teve muitas. Com a Ana Mara, a gente ficava até de madrugada, né? Escrevendo projetos que se ia de salvar. A Fabiana também ajudou bastante. Então, assim, viagens para exames e ela acompanhou. Então, assim, foram momentos assim de muita complexidade. A Ana começou a falar e enquanto ela falava, eu fui vivendo os momentos, né? A gente passou muita coisa, eu até me emociono. A gente tem muitas histórias, né? Tem redutor aí que ganhava gargalhadas do Alexandre. Ver, assim, todo momento que eu olho, assim, vejo o nome coral, né, da DEFIP, Alexandre Nunes Pereira, eu sei que ele lá de cima, quanto o Gu, como o seu Vlad, como a Jane, eles estão todos olhando pela gente, porque assim, se não fosse um caminhar de Deus, um caminho escolhido, como a Ana falou, eu também acredito que Deus ele põe as pessoas certas nas horas certas, porque assim, a gente sonhou com o filho perfeito, a gente viveu uma gravidez esperando. Muito parecidas, e aí, né? Quando a gente viveu, teve que viver esse luto e entender que o nosso filho era perfeito da forma que ele era, porque eles eram perfeitos, da forma deles, né? Da forma que Deus deixou, e eles tinham um propósito que fizeram aqui na Terra, que cumpriram uma missão, foram descansar. Poder que retribuir um carinho com a Flávia, com a Ana Mara, com todos que fazem parte da instituição, mas com quem lá atrás sonhou com a gente. Acreditou. Né? Acreditou. Então fica aqui a nossa gratidão à casa, à Câmara que acatou, né? Todos os vereadores, eu falo assim, que se o projeto não vai para frente, se eles não aprovam, a gente não recebe o dinheiro. Então, assim, fica aqui o nosso agradecimento a todos os vereadores. Porque a DEFIP é de todos e para todos. Exatamente, trabalhamos para todos. A vontade delas era tamanha que quando elas me consultaram se eu poderia ajudá-las na questão de construir de uma forma mais técnica, né, mais elaborada tecnicamente, um projeto multidisciplinar de atendimento a essas crianças, eu aceitei. E para mim foi uma grande honra e eu gosto muito de falar o seguinte, sabe? Eu vejo toda essa força, essa garra, esse tamanho que a DEFIP se tornou, né? Graças a uma coisa que eu chamo de amor incondicional de mãe. Na verdade, o Gustavo chegou na minha vida, assim, no início de carreira. Mas vamos contar pro pessoal que você é Fonoaudióloga há 23 anos. 23 anos, tem mais tempo que eu, né, na imprensa. E assim, lá no início, com 2, 3 anos de formada, veio o desafio com o Gustavo de um aleitamento que várias pessoas achavam que não daria certo.
E eu, como fonoaudióloga da Santa Casa, na época, a gente fez a estimulação e o Gustavo respondeu. E todo acompanhamento muito de perto com o Gustavo, com a Ana Paula, com o Walter, assim, um envolvimento, né, com a família mesmo, surgiu a necessidade. E foi aí que veio o projeto para falar das crianças com deficiência, com alguma dificuldade. É uma grande instituição, grande parceira da Alcoa, do Instituto Alcoa aqui na nossa cidade. Então a gente está aqui há 57 anos, a DEFIP é 35, então desde sempre a gente teve várias iniciativas junto com a DEFIP, seja de projetos comunitários, seja de capacitações, ações voluntárias. Então para a gente é um prazer muito grande, uma honra estar nessa homenagem, entre os homenageados. E nós estamos aqui com as duas representantes da ACD que participaram de todo o processo de transição de ACD para a DEFIP. Vamos começar com quem primeiro? Maria Cristina, que é responsável pela cooperação. Maria Cristina, vamos falar um pouquinho. Vamos falar desse novo momento aí. Esse novo momento da DEFIP, que o ano que vem, se Deus quiser, a gente já está com a casa nova. Com a casa nova, com pensamentos novos, trouxemos coisas novas para todos os terapeutas, possibilidades novas. Não são coisas que a DEFIP já não pensava, mas são situações em que a gente prefere colocar para a reabilitação de uma maneira muito mais abrangente, muito mais multidisciplinar, que também já é a essência da DEFIP. Então acho que esse casamento agora veio para ser. E eu me lembro de uma frase, que eu não sei qual das duas, que foi falado lá, que vocês ficaram impressionadas com a estrutura da DEFIP, com o trabalho que a DEFIP desenvolve em Poços de Caldas e também na região. É isso aí, a gente ficou realmente, né, impressionado pelo número de pacientes que são atendidos. E como a Maria Cristina falou, eu acho que a própria cooperação vai trazer um maior embasamento desse ponto de vista técnico, esse é o teor, né, da cooperação, sem tirar as características da instituição, isso que é importante, né? Então, o restante do que a DEFIP já faz, né, e que não está nesse escopo de cooperação, ele vai ser mantido, ou seja, vai ser mantida a essência da DEFIP e a gente vai poder colaborar com outras coisas que eles não atendem, né, ou que atendiam menos, principalmente agora nesse momento em relação aos adultos. Primeiramente, muito obrigada, Flávia, por essa indicação, por essa noite tão especial para todos nós. Eu que agradeço, Ludmila, agradeço a toda a família da DEFIP, a honra de poder proporcionar esse momento aprovado pela Casa como um todo, né, o Poder Legislativo, homenageando e comemorando os 35 anos de uma instituição que, como eu disse, é a cara de Poços de Caldas. É Poços de Caldas, o maior significado da palavra, transbordando sempre amor, superação e compromisso com a nossa gente.